Bom dia, meus amados irmãos e amigos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Somos gratos a Deus pelo amor do Senhor para conosco. E é um privilégio para nós estarmos aqui nesta manhã de domingo para bendizer o nome do nosso Deus e estudarmos a palavra do Senhor para que possamos aprender mais a vontade de Deus para conosco e para que possamos buscar fazer a vontade de Deus com entendimento. Hoje, nesta manhã, nós estaremos estudando, meus irmãos, a lição, o estudo de número 15. É a lição que fala a respeito de uma igreja sob o senhorio de Cristo ressurreto. O texto bíblico base desta lição é Atos, o capítulo 2, do verso 1 até o verso 47, mas nós faremos a leitura do verso 14 até o 25, tá bom? Eu farei a leitura agora do verso 14 até o 25. Eu peço, por favor, se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, do verso 14 até o 25. Uma igreja sob o senhorio do Cristo ressurreto. É o estudo de hoje. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá, nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O verso 22, Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. E finalmente o verso 24, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude no entendimento desta palavra. Vamos orar ao Senhor pedindo a orientação de Deus para conosco e para que Ele abençoe a palavra e esclareça em nossos corações a vontade do Senhor para nós. Pai amado, Deus santo e todo-poderoso, nós bendizemos e exaltamos o Seu nome, Deus, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. Somos gratos pelo privilégio de servir ao Senhor. E agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a sua palavra que foi lida, para que nós possamos entender e colocar em prática em nossos corações, para que possamos a cada dia buscar servir ao Senhor e sermos um povo, uma igreja, um povo unido, vivendo sob o senhorio de Jesus Cristo. Muito obrigado. Fica conosco. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Viver sob o senhorio de Jesus Cristo é viver em obediência, fazer a vontade do Senhor, andar sob submissão de Jesus Cristo. Então, a igreja deve buscar andar sob o senhorio de Cristo, obedecê-lo em todos os aspectos de sua vida. Meus amados, a igreja cristã em todas as épocas, quer na passada, presente ou futura, é formada por todo aquele que crê em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E no ato do crer está implícita a aceitação de Cristo por seu Salvador pessoal para obedecer-lhe como a Cristo, o príncipe do reino de Deus,
sobre a face da terra. E aí, a Igreja de Cristo iniciou sua história, meus amados, com um movimento de caráter mundial no dia de Pentecoste, no fim da primavera do ano 30, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus e 10 dias depois da sua ascensão no céu. Então, esta igreja começa a partir daí. E de modo geral, meus irmãos, a igreja pentecostal não tinha faltas. Era poderosa na fé e testemunho, pura em seu caráter e abundante no amor. Entretanto, o seu singular defeito era foi a falta do zelo missionário, porque ela permaneceu em seu território quando deveria ter saído para as outras terras e aí para alcançar outros povos. Em função disto, foi necessário então o surgimento da severa perseguição à igreja para que se decidisse a ir a outras nações e desempenhar sua missão mundial. E assim foi o que aconteceu mais tarde com a perseguição naquele momento. Este discurso do apóstolo Pedro, meus irmãos, no dia de Pentecostes, é a tomada de posição definitiva com a autoridade baseada na palavra de Deus, conforme Atos capítulo 2, do verso 15 até o 21. Esse discurso, então, é uma tomada de decisão, uma tomada de atitude da parte de um homem outrora vacilante, mas que a partir de agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele tem essa tomada de atitude e de posição definida com relação a servir ao Senhor Jesus. Numa referência, meus irmãos, à igreja e utilizando de textos bíblicos, o apóstolo demonstra a chegada do tempo da salvação pela invocação do nome do Senhor, conforme o plano estabelecido por Deus e agora anunciado. Desde antemão, desde o princípio, Deus e sempre se preocupou em revelar-se para o homem e anunciar ao homem a respeito do plano de salvação. E a partir de agora então, este plano dá-se seguimento e aí, inclusive, conforme o plano estabelecido por Deus, agora anunciado, é chegado o tempo da salvação pela invocação do nome do Senhor. E aí nós temos, irmãos, a formação da igreja, uma igreja submissa a Jesus Cristo, obediente aos preceitos da fé, obediente a Jesus Cristo. Então, este é o objetivo da igreja. Em Jesus, Deus veio até os seres humanos para finalmente criar para si um novo povo. Mais adiante, o próprio apóstolo Paulo, ele expressa essa verdade escrevendo a Tito, afirmando que Cristo se entregou por nós para purificar-nos, tornando-nos um povo de Deus, tendente à prática do bem, conforme está escrito em Tito, capítulo 2, o verso 14. Portanto, em Jesus, Deus vem até o homem, veio até nós, os seres humanos, e finalmente, com este objetivo de criar um novo povo, criar um povo específico, santo, purificado, tendente à prática das boas novas, este novo povo de Deus que nós podemos chamar a igreja, a chamada igreja de Jesus Cristo, e Paulo expressa isso, essa verdade, quando ele escreve a Tito naquele momento. Portanto, este povo deverá viver para glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo em suas ações, gestos, atitudes, pensamentos, conforme o próprio Pedro escreveu no capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, o verso de número 11. Vamos fazer a leitura deste texto. 1 Pedro capítulo 4, abram por favor se você quiser, 1 Pedro capítulo 4, o verso de número 11. 1 Pedro capítulo 4, o verso 11. Abram por favor. Vamos ver o que está escrito nesse texto. 1 Pedro 4, o verso 11. Diz assim, amados: o verso 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na forma que Deus lhe dá, para que em todas as coisas
Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Que Deus seja louvado. Então, em suas ações, atitudes e pensamentos, este povo, este novo povo de Deus, a chamada igreja, deve viver para glorificar a Deus através do Senhor Jesus Cristo. E o discurso de Pedro, meus irmãos, enfatizou as maravilhas do poder de Jesus, mas confrontou os ouvintes com os seus pecados. Eu quero chamar a atenção com relação a isto. Olha, o discurso de Pedro, ele enfatiza a respeito de Jesus Cristo, a respeito da salvação por meio de Jesus Cristo. Ele enfatiza a respeito da promessa da vinda, do recebimento do Espírito Santo. Contudo, apesar de enfatizar a respeito das maravilhas do Senhor, ele confronta seus ouvintes, como está escrito em Atos, capítulo 2, do verso 22 até o 23. E uma das áreas de dificuldade, meus amados, da pregação contemporânea é justamente esta, né? Uma das áreas de deficiência da pregação contemporânea é exatamente essa, por desejar ser agradável, gentil, politicamente correta, e é ter perdido por causa disso a força da proclamação dos erros cometidos pelas pessoas, afinal de contas. Então a Igreja de Cristo hoje, a Igreja contemporânea, a Igreja do Senhor Jesus, precisa atentar para o fato de que há que se pregar a verdade a respeito do Evangelho, há que se confrontar as pessoas a respeito dos seus próprios erros e chamá-las a atenção com amor, no sentido de tentar ajudar essas pessoas, não condená-las, visto que não temos esta autoridade de condenar as pessoas. Contudo, há que se preocupar, a igreja precisa se preocupar em chamar a atenção das pessoas, né? Confrontando o ouvinte com os seus próprios erros. Então, a igreja precisa tomar de volta aquela força da proclamação do Evangelho e aí atentar para o confrontamento das pessoas com relação aos seus erros. Deus, meus irmãos, Ele nos ama significativamente. Deus nos ama muito a ponto de morrer por nós, mas não significa isto a aceitação e conivência com nossos pecados e erros. Deus nos ama a ponto de enviar o seu Filho Jesus Cristo como Deus para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados aqui. E Ele nos ama a este ponto de enfrentar a cruz e enfrentar a morte. Contudo, este amor de Deus não diz que Ele é conivente com nossos erros, com nossos pecados, ao final de contas, né? Sua simpatia, a simpatia de Deus é conosco, não com as coisas abomináveis que fazemos. Então, ao vir à Igreja de Cristo, a entregar-se a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, ao submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo, é necessário atentar para o fato, meus irmãos, que não podemos continuar praticando os erros que cometíamos antes, os pecados abomináveis que Deus condena. A simpatia de Deus, portanto, é conosco, não com as coisas abomináveis que fazemos, portanto. E a recomendação das lideranças do Novo Testamento é pela repreensão àqueles que continuavam, que seguiam pecando, afinal de contas. Esta era a recomendação. E muitas vezes chamava-se atenção em público, né? A recomendação é pela repreensão. Repreendia muitas vezes até em público, para que houvesse o exemplo àquelas pessoas. Então, isto feito com amor. Portanto, a recomendação das primeiras lideranças, dos primeiros líderes da Igreja de Jesus Cristo, era com relação à repreensão aos que continuassem seguindo pecando, porque estes, com a conversão ao Senhor Jesus, era necessário buscar tomar atitude com relação aos seus erros, buscar abandoná-los, porque deve ser assim. É assim que deve se comportar. Fugir dos erros, dos pecados abomináveis, o novo povo de Deus, a chamada Igreja de Jesus Cristo. E aí nós sabemos bem que repreender com amor não é fácil. Não é fácil. Repreender com amor, há que se buscar muito equilíbrio e ajuda pela oração, buscar a ajuda do Espírito Santo, porque repreender ao amado com amor não é fácil, mas esta era a orientação conforme 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2.
para que se viva sob o senhorio de Cristo ressurreto, a igreja submissa a Cristo. Esta repreensão era necessário para que se vivesse dessa forma, corrigindo as dificuldades existentes. Repreender com amor é sempre, muitas vezes, até doloroso em nossos dias, não é? E nós precisamos buscar, então, o poder de Deus e termos, primeiramente, uma reputação, uma vida ilibada para poder confrontar as pessoas, confrontar o pecador com seus erros, com as suas dificuldades, para que assim, com amor, nós possamos nos ajudar-nos mutuamente, para que a Igreja de Cristo continue seguindo os passos do Senhor, buscando a orientação de Deus para viver sob o domínio do Cristo que ressuscitou, meus irmãos. Este Cristo que se entrega à cruz, símbolo de aviltamento, para em seguida ressuscitar e apresentar-se como Senhor e Cristo, fazia parte do plano de Deus para os homens. Desde o princípio, meus amados, desde ali a criação do mundo, desde ali o Gênesis, Deus sempre se preocupou. E foi Deus quem se preocupou em buscar o homem, apresentar-se ao homem, buscá-lo para tentar trazê-lo de volta, haja vista este homem ter se distanciado e se afastado do Senhor. Então, foi a atitude de Deus buscar este homem. Sempre foi. A atitude de Deus, parte de Deus, este buscar do homem, porque o homem encontra-se e encontrava-se incapacitado dessa busca de Deus. Então Deus dá a abertura e toma a iniciativa de buscar este homem para que este homem possa estar de volta em comunhão com este Deus que o ama verdadeiramente, meus irmãos. Então, este Cristo se apresenta, enfrenta o aviltamento da morte na cruz, contudo prova o seu poder sobre a morte e aí ele ressuscita para apresentar-se como Senhor e Cristo, como fazendo plano da vontade de Deus para a humanidade, afinal de contas, irmãos. Então, a igreja, ela deve se submeter a este Jesus Cristo, que mostrou poder suficiente, que a morte não conseguiu reter Jesus Cristo. Ele morre, se entrega à morte, mas ressuscita, demonstrando o seu poder para que ganhasse autoridade diante de Deus, para que os homens crescem na autoridade de Jesus Cristo e autoridade suficiente para perdoar pecados, limpar completamente o homem que se arrepende e poder assim salvar este homem e redimi-lo completamente de seus pecados. Então, também, meus irmãos, uma igreja sob o senhorio de Cristo ressurreto, ela é obediente e arrependida. Duas características necessárias para que se tenha, meus irmãos, o senhorio de Cristo sobre nós: obediência e arrependimento. Uma igreja sob o senhorio de Cristo ressurreto, ela é obediente e arrependida. O discurso de Pedro, meus amados, no dia de Pentecostes, levou os ouvintes à convicção do seu próprio pecado. Levou os ouvintes à convicção de pecado. Eles foram tocados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, e entenderam assim, com o confrontamento de seus erros, entenderam a necessidade de buscar servir o Senhor, buscar servir verdadeiramente ao Senhor, arrependidos e conscientes de suas dificuldades. Com o desejo de aprender, duas então foram as atitudes recomendadas: arrependimento e batismo. Foi isso que Pedro lhes recomendou quando eles perguntaram a Pedro, afinal de contas, o que deviam fazer, já que eles haviam sido confrontados, entenderam essa necessidade de conserto diante de Deus, entenderam a necessidade de consertar-se diante de Deus e perguntaram a Pedro então a respeito do que deveriam fazer para consertar estes erros a partir de agora. A recomendação de Pedro então, ele recomenda a partir disto que houvesse o arrependimento e o batismo e uma bênção prometida, o recebimento do dom do Espírito Santo. Então,
depois do arrependimento, da consciência de pecado, vem o constrangimento no coração do homem, vem o seu próprio arrependimento então. E aí ele, arrependido, pede perdão pelos seus próprios pecados, pede perdão a Deus, verdadeiramente arrependido, e com o arrependimento ele terá o seu coração lavado, purificado, ele deixará de ser escravo do pecado, se livrará do pecado e da presença do pecado pelo poder perdoador de Jesus Cristo, e aí depois de arrependido ele irá se batizar. Depois do arrependimento e do batismo então vem a promessa do Espírito, do recebimento do dom do Espírito Santo. Arrependimento, irmãos, então, é a atitude que muda o rumo, muda a direção do pecador, provoca a conversão. O reconhecimento da prática do mal conduz ao desejo de mudança. Isto quer dizer que o homem arrependido, ele busca o Senhor, e este arrependimento provoca a conversão desta pessoa, provoca a mudança de vida, mudança de atitude, não é? Mudança de comportamento, para que a pessoa possa começar a agradar a Deus, afinal de contas, agradar ao Senhor verdadeiramente pela mudança de vida, mudança de atitude e de comportamento. Então, o arrependimento é a atitude que muda o rumo, muda a direção do pecador, provoca a conversão. É o reconhecimento da prática do mal que conduz ao desejo de mudar. Isto é o primeiro passo que o homem deve tomar para fazer parte da Igreja de Cristo, do novo povo de Deus. Buscar arrependido, reconhecer-se pecador e pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. E aí, o batismo, como já foi visto, é o evento que marca publicamente o arrependimento, a conversão já acontecidos e a aceitação de um conteúdo de fé pela Igreja. Então, o novo crente, o novo homem, ele é batizado e este evento marca publicamente que ele está arrependido. E eu chamo a atenção, amados, para o fato de que, meus amados irmãos e meus amigos, para o fato de que isso precisa ser uma marca pública, não é? Que haja um evento público desse arrependimento, que eu não faça isso às escondidas, como se eu tivesse assim com uma certa vergonha de tomar essa atitude, que eu possa tomar essa atitude em relação ao Senhor, em relação a servir a Jesus Cristo, com arrependimento, com o constrangimento dos meus erros, mas que eu possa publicar isto, falar às pessoas, sem ter vergonha do Evangelho, sem ter vergonha de Cristo, sem ter vergonha de abandonar, de querer abandonar os erros, sem ter a vergonha de estar arrependido pelos pecados. Eu preciso que este evento seja um evento público, para que haja a publicação da minha conversão e já acontecidos e a marca da aceitação de um conteúdo da fé que a Igreja do Senhor Jesus passará a ensinar a esta nova pessoa. Então, o que é este batismo, afinal de contas? No batismo, meus irmãos, quando o cristão é imerso nas águas, ele testemunha publicamente sua morte para o pecado, portanto, identificando-se com a morte verdadeira de Jesus Cristo. É uma identificação com aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus, portanto, morreu, entregando-se por nós para pagar pelos nossos erros, pagar pelos nossos pecados. E aí também, quando eu sou imerso na água, eu publicamente digo que eu estou me identificando com esta mesma morte de Jesus Cristo. Eu morro para uma vida antiga, morro para uma vida difícil, morro para uma antiga vida pecaminosa que eu não quero mais. Eu chamo a atenção para isto. Eu não quero mais esta vida anterior, esta vida antiga que eu tinha há algum tempo. Não quero mais. Eu encerro com ela hoje. Eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova atitude a partir de então. Então, quando o cristão ele é imerso nas águas, ele testemunha publicamente isso, identificando-se com a morte de Jesus Cristo. E ao ser imerso,
ele se declara regenerado e identificado com a ressurreição do Senhor Jesus. Mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos para um fato importante com relação a esta questão da ressurreição. Se Jesus continuasse morto, não tivesse ressuscitado, nós não teríamos por que estar conversando a respeito disto aqui. Não teríamos necessidade de estar aqui, visto que não teríamos o que proclamar, não é? Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos anunciar isto, a ressurreição de Cristo, as boas novas do Evangelho. E para que ele ressuscitou? Para que também o homem pudesse ressuscitar. Morreu este homem para o pecado, uma vez morto para o pecado, e aí Jesus ressurge. E aí, quando o homem é imerso da água, ele ressurge, ressuscita com Jesus Cristo também, identificando-se com a ressurreição de Jesus Cristo, dizendo: eu morri, aquele homem antigo passou, aquele homem antigo não existe mais, há um novo homem, há uma nova criatura, uma nova pessoa agora, ressuscitada neste mundo, aqui ainda em vida na terra. Eu ressuscito como uma nova pessoa, para novos pensamentos, novas atitudes. E aí este Cristo ressuscita, meus irmãos, e com ele faz que a ressurreição de Cristo possa dar oportunidade e o privilégio de muitos que queiram identificar-se com essa ressurreição, possa fazê-lo, ressuscitar com Cristo, pelo arrependimento dos seus pecados e o abandono deles, e também pelo batismo. Então, ao ser imerso, ele se declara regenerado e identificado com a ressurreição de Jesus Cristo. A bênção, portanto, prometida do dom do Espírito Santo, meus irmãos, não se restringia aí, então, naquele momento, aos judeus presentes. Ela era extensiva aos filhos daqueles e aos filhos de longe, ou à igreja, a qual também fariam parte os gentios, que seriam salvos. Por causa disso, mais uma vez, eu muitas vezes continuo glorificando o nome do nosso Deus. Quero sempre glorificar e bendizer e agradecer a Deus pela inclusão dos gentios, meus irmãos. Nós não tínhamos um Deus, nós não tínhamos um Cristo, porque o Deus, o Jesus Cristo, veio dos judeus. A salvação vem dos judeus. Contudo, o Senhor Deus, por sua grande e infinita misericórdia, ele permitiu que através do Filho dele, Jesus Cristo, este poder de Jesus pudesse alcançar não apenas os judeus, seus filhos de perto, mas também seus filhos de longe, os gentios, do qual nós fazemos parte, meus amados. Aos de longe, a igreja do Senhor, o novo povo de Deus, a qual os gentios faziam parte, eram agora alvos da salvação em Jesus Cristo. Se vocês se lembram, naquele dia que Jesus Cristo orou pelos discípulos, ele falou a respeito disso. Ele orou pelos discípulos e pediu a Deus que não os tirasse do mundo, porque precisávamos continuar vivendo no mundo, mas pediu a Deus que os livrasse do mal, aos seus discípulos ali naquele momento. E ele pediu não só por aqueles, mas ele disse, mas por todos aqueles, tantos quantos virem a conhecer o poder do Senhor pela salvação de Jesus. Então, meus amados, Jesus orou também por nós, pela nossa vida, para que Deus nos guardasse, nos livrasse do mal e nos concedesse o privilégio da entrada nos céus pelo poder do seu Espírito Santo. Então, este dom do Espírito Santo, o dom do recebimento do poder do Espírito Santo de Deus, vem, meus irmãos, também para nós. Depois da conversão, da aceitação de Jesus como nosso Senhor e confessá-lo como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós ganhamos também, ainda hoje, graças a Deus, o selo do Espírito Santo em nós, em nossas vidas, em nossos corações,
conforme nós podemos confirmar em Efésios capítulo 1, verso 13. Somos selados com este poder, recebemos este dom do Espírito Santo. Como Pedro disse no seu discurso, haveria a necessidade do arrependimento, haveria a necessidade do batismo e viria também o dom do Espírito Santo, o dom do recebimento desse Espírito Santo. E aí nós podemos verificar que a condição para que esta promessa se cumpra na vida do crente, a saber, a separação das atitudes da geração perversa. Nós precisamos atentar para este fato, para este ponto. Nos livrarmos, meus irmãos, das atitudes da geração contaminada que continua desagradando a Deus por suas atitudes que não condizem com a vontade do Senhor. E para que este novo crente, este novo povo, este novo homem, esta nova igreja, este novo povo de Deus possa andar submissa à vontade deste Cristo ressurreto, é necessário, meus irmãos, separar-se das atitudes da geração perversa, corrompida, que ainda há em nosso meio. Muitas gerações, tantas outras que já passaram, contudo ainda vivemos hoje no meio de uma geração corrompida e perversa que nem tem tido, muitas vezes não tem tido a sensibilidade, o desejo de buscar servir o Senhor e por causa disso não tem agradado a Deus. Então faz-se necessário que este novo povo de Deus, meus amados, que esta nova igreja, a igreja de Cristo, submissa a este Cristo que ressuscitou, possa preocupar-se com isto, fugir das atitudes contaminadas que pratica esta geração corrompida e perversa no meio em que vivemos. Vivemos numa geração assim, mas isto não quer dizer que sejamos obrigados a praticar as mesmas coisas que a geração que não agrada a Deus continua pecando. Portanto, para que haja o recebimento deste dom do Espírito Santo, é necessário afastar-se das atitudes dessa geração perversa em que vivemos. E aí, separar-se não das pessoas, eu chamo a atenção para isto, não é? Nestes dias em que estamos vivendo sob esta dificuldade com esta doença Covid-19, estamos separados das pessoas, por força da circunstância. Mas, com relação ao reino de Deus, quando isto tudo passar, nós estaremos de volta com as pessoas, com o mundo em que vivemos, então, amados. Mas, para agradar a Deus, o separar-se não é das pessoas, não é que devem ser amadas e serem alvos de nossas orações, mas dos seus atos pecaminosos. O que se faz de pecado, o que a pessoa faz de pecado, de atitude que não agrada a Deus, atos perversos e libidinosos que não agradam a Deus, eu não tenho que ser conivente com isto. Eu não preciso tentar agradar a A ou a B, ser aceito no meio social, praticando as mesmas coisas. Não, eu não sou obrigado a fazer isto. Nós precisamos amar as pessoas, estar junto delas, testemunhando a respeito do amor de Deus para com essas pessoas, não é? Contudo, não precisamos necessariamente ser conivente com aquilo que elas praticam, menos ainda praticar o que elas fazem. Essas pessoas, todas elas, necessitam de nossas orações, são alvo de nossas orações para que Deus, o Senhor Jesus, as alcance o mais rapidamente possível, meus amados. Não afastar-se das pessoas, mas dos atos que elas praticam, atos pecaminosos que não agradam a Deus. E a igreja que quer ser submissa e andar fazendo a vontade do Senhor, ela precisa, meus irmãos, atentar para este ponto. Sabendo que o resultado da obediência será o resultado de uma igreja forte, não apenas em número de salvos, mas em características muito especiais que aquela igreja, a igreja lá em Jerusalém, no começo de tudo, demonstrou. Atitudes que devemos nos preocupar em também tomar para nós, para que possamos, assim, vermos uma igreja unida, forte, não apenas em quantidade, mas em força,
espiritual, usada pelo poder do Senhor. Força espiritual para demonstrar o poder de Deus, para que o mundo veja uma diferença naquele povo novo, pelo poder de Deus. E houve um resultado na igreja em Jerusalém. Houve um resultado desta obediência. Houve um resultado da conversão, do arrependimento, do recebimento do dom do Espírito Santo. A saber, alguns que eu quero chamar a atenção de vocês para isto. Os constantes, irmãos, eles eram constantes na perseverança, conforme capítulo 2, o verso 42 de Atos, o texto que nós lemos. Olha, os irmãos ali em Jerusalém, eles ficaram conhecidos pela constância no Evangelho, pela perseverança no poder do Senhor. Eu vou ler de novo aqui, Atos, capítulo 2, o que diz o verso 42, afinal de contas. Eles eram constantes na perseverança no poder do Senhor. Diz assim, meus irmãos, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, constantes, em união, reunidos, ajudando-se mutuamente. O resultado dessa conversão também é que eles viviam em comunhão, andavam juntos, em comunidade, meus amados, e ainda tinham temor de Deus, presenciavam a operação sobrenatural de Deus. Eles temiam ao Senhor, que muitas vezes este temor a Deus tem faltado em algumas pessoas. Não é ter medo de Deus como sendo aquele Deus destruidor, sanguinário. Não, é temer com reverência. É reverenciar o nome do Senhor. Veja o que diz Atos 2, o verso de número 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Eram constantes na perseverança, eles viviam em comunhão e tinham temor de Deus. Presenciavam, então, por causa desse temor, milagres, operações sobrenaturais praticadas por Deus para demonstrar o seu poder àquelas pessoas. Eles ainda, meus irmãos, exerciam a liberalidade, assim não viu ninguém passando necessidade naquele momento. O verso 44 fala: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Portanto, se havia necessitados, eles eram socorridos imediatamente, porque havia liberalidade em função do recebimento do dom do Espírito Santo por causa daquelas pessoas. Estavam unidos, é outro resultado. Tinham propósitos comuns, havia alegria e tinham seus corações singelos também. Eram alegres por estarem juntos, por terem sido alcançados pelo poder do Senhor, por terem sido alcançados pelo Evangelho de Deus, salvos, livres do pecado. Isto trouxe a alegria àqueles corações. Estavam sempre unidos e finalmente praticavam o verdadeiro louvor com simpatia por aqueles que estavam no lado de fora. Louvavam a Deus com gratidão, louvavam a Deus verdadeiramente. Não um louvor de música apenas, não é? Não um louvor apenas de música, apenas, mas um louvor pela vida, pelo comportamento, pelas ações, pela atitude, pela glorificação diária a Deus através de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, uma igreja sob o senhorio de Cristo ressurreto, ela é obediente e arrependida. Uma igreja submissa a Jesus Cristo precisa atentar para estes fatos. Concluindo, portanto, o nosso estudo de hoje, como Pedro, nós precisamos então, meus irmãos, tomar posição diante do mundo e anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não esquecesse a igreja da sua firmeza em proclamar o Evangelho, atentando para chamar a atenção das pessoas com relação aos seus erros, meus irmãos.
nossa pregação estará investida de autoridade sempre que estiver totalmente fundamentada na palavra de Deus. Se a palavra de Deus fala, eu falo. Se a palavra de Deus não fala, eu não falo. A palavra de Deus é que deve ser toda a autoridade para a confrontação do erro e do pecado. E como Pedro, meus irmãos, precisamos enfatizar as maravilhas de Jesus de Nazaré, mas não devemos nos furtar de confrontar nossos ouvintes com o seu próprio pecado. Devemos, portanto, apresentar Cristo ressurreto, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e demonstrar nas Escrituras a sua morte e ressurreição, e estas fazem parte do plano de Deus para a redenção da humanidade. A parte de Deus já foi organizada e concluída com a vinda de Jesus ao mundo há mais de 2000 anos atrás. Resta hoje ainda ao homem fazer a sua parte, tomar uma atitude de começar a agradar a Deus e servi-lo verdadeiramente, arrependendo-se dos seus pecados, sendo batizado para então assim receber o selo, o dom do Espírito Santo, para que ele possa ganhar força para continuar neste mundo vivendo sob a orientação do nosso Deus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos orientando a cada dia, para que nós possamos sempre nos preocupar em servir. E é um grande desafio em nossa geração fazer a vontade de Deus, só pela ajuda do Espírito Santo. Assim é possível. E pela leitura da Bíblia, pela oração, isto sim, nós conseguiremos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amém.